Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, vamos fazer uma travessia mansa pela ilha de Skye, entre o Storr e o farol de Neist. A luz atravessa uma bruma leve, a brisa do Atlântico chega com sal e frescor, e o rumor das ondas na base das falésias desenha um fundo sereno para o corpo descansar. Criamos esta história com cuidado para aquietar a mente, acalmar os ombros e dar à respiração um caminho simples, como água que encontra leito tranquilo. Se histórias assim te fazem bem, considere deixar um like, se inscrever no canal e contar de onde você está ouvindo, apenas se fizer sentido para você, no seu tempo. Aqui, tudo acontece com leveza, gentileza e segurança. Ajuste o corpo, encontre apoio, permita que o ritmo fique lento. A montanha de Storr se ergue à frente com presença tranquila, uma coluna de rocha que parece guardar o início da caminhada. A superfície de basalto mostra ranhuras antigas, polidas por chuva e vento. A luz mansa percorre as bordas e empresta relevo a cada saliência. A brisa do Atlântico chega limpa, com um perfume de relva úmida subindo do vale. O rosto reconhece o frescor e se aquieta. Caminhamos em passos curtos, deixando que os pés conversem com o terreno. O chão é firme e elástico. A sola encontra equilíbrio, sem exigir esforço. O rumor distante das ondas lá embaixo vira um metrônomo discreto que organiza o tempo. A cada compasso, algo dentro cede 1 milímetro e descobre que há espaço para descansar. Se algum pensamento mais apressado surgir, deixe que atravesse a encosta como névoa e segue seu caminho. Nada aqui precisa ser empurrado. A paisagem trabalha por gentilezas. Um fio de vento, um filete de luz, um cheiro de terra molhada que lembra cuidado. O corpo aprende uma economia de gestos, braços soltos ao longo do tronco, mãos sem tarefa. Quando a cabeça encontra esse eixo mais confortável, o olhar enxerga em planos. Primeiro a textura miúda da pedra, depois o tapete de relva, mais adiante a linha do mar, que cintila como se respirasse com a ilha. A montanha de Storr fica às costas devagar, não como quem foge, mas como quem agradece a companhia e segue adiante. A trilha suaviza em direção à falésia de Kilt. O caminho muda de textura sob as botas, e essa mudança discreta avisa que a paisagem quer mostrar outra voz. Leve consigo um detalhe deste começo, talvez a sombra estreita numa ranhura do basalto, talvez o gesto calmo da relva à passagem do vento. O detalhe funciona como chave de bolso. Quando você toca nele por dentro, o corpo se lembra de como é fácil ficar. O horizonte lá à frente se abre um pouco mais. Não precisamos apressar nada. A ilha não pede velocidade. Deixe o passo seguir do tamanho de uma música lenta. O som do mar continua fundo, mais constante, e cada repetição desse som faz o pensamento arredondar as arestas. Quando a trilha dobra, a luz se reorganiza. Pequenas nuvens finas passam, sem esconder o dia. Apenas filtram, como um tecido leve estendido entre o céu e as pedras. É a deixa para seguirmos em direção ao desenho listrado da falésia e ao fio de água que desce em direção ao mar. Guardamos a calma que a pedra ensinou. O caminho aponta para a falésia de Kilt, como um tecido de pedra erguido à beira do oceano, e encontra o mar com um gesto que se repete desde sempre. O som é constante, macio, e se espalha como um lençol sobre o silêncio. A brisa traz respingos finos que tocam a pele
e logo desaparecem. É um despertar delicado que não perturba. Deixe a atenção escorregar do topo da queda até o encontro com a água, como se os olhos percorressem uma fita translúcida. O horizonte permanece calmo, o sal no ar lembra que estamos na borda de uma grande respiração. A rocha listrada conta sua história por camadas. Cada faixa parece uma linha do tempo quieta, onde vento e chuva escreveram devagar. A água que cai lê essas linhas em voz baixa, tropeça um pouco nas saliências, recupera a fluidez e segue, paciente. O mar conversa em ondas muito regulares. Algumas chegam um pouco mais vivas, outras apenas roçam a base dos paredões. Todas terminam em espumas pequenas que logo se desfazem. É uma coreografia simples que a mente entende sem tradução. Se algo dentro parecer pesado, imagine que a cachoeira divide esse peso em gotas e devolve cada parte ao mar, onde o movimento sabe cuidar do que precisa ser levado. O corpo acompanha a imagem e descobre aos poucos que pode se apoiar melhor nos calcanhares e deixar as plantas dos pés encontrarem o chão. Os cheiros aqui têm camadas sutis: sal, um verde discreto das plantas costeiras, um toque mineral que vem da rocha úmida. De tempos em tempos, a brisa gira e traz um pouco mais de frescor. É o bastante para um ajuste de conforto, um gesto de presença. Guardamos esse ritmo de quedas e marés e retomamos a costa com passos leves. O caminho aponta agora para o Kiraing. Lá, as formas de basalto se dobram em prateleiras naturais. A relva faz desenhos redondos e a luz, filtrada por nuvens finas, escorrega pelas bordas como água muito mansa. Antes de partir, olhe uma última vez para a queda. Repare como ela não se apressa para existir, apenas continua. É uma boa lição para levar no bolso da noite. Viramos a costa com serenidade, levando o frescor nos lábios e um som de água que permanece por dentro, mesmo quando o ouvido já não o alcança. Terraços de relva desenham degraus largos, há pequenas sombras nas reentrâncias, e a luz, difusa, passa de um plano ao outro com paciência. O vento corre leve pelos relevos e encontra no rosto um mapa de lugares onde pousar. Às vezes, o som distante do mar chega arredondado, lembrando que tudo aqui respira junto. Outras vezes, o silêncio toma a frente, e o que se ouve é só o farfalhar do capim, um sussurro quase musical que marca um compasso interno. O corpo adota um ritmo sem pressa. Ombros descem um pouco, o peito encontra espaço, a cintura solta o excesso de tensão que não precisa nos acompanhar. A cabeça se apoia melhor, como se o pescoço tivesse descoberto um travesseiro invisível. De quando em quando, paramos por um breve momento em mirantes discretos. Dali, os terraços se organizam em camadas. A paisagem parece virar páginas lentamente, e cada página mostra um desenho de basalto diferente. A luz não fere nem exige. Ela apenas destaca contornos e os devolve ao descanso. Se um pensamento insistente aparecer, coloque-o numa pedra imaginária e deixe a brisa fazer o trabalho de empurrá-lo para longe. Ele vai, porque aqui o ar sabe a direção. A trilha se orienta para a crista de Trotternish. A subida é tranquila, não é difícil, é contínua. O corpo entende a cadência e prefere passos curtos, que guardam fôlego e mantêm a conversa com o terreno. No alto, o horizonte se abre mais um pouco. A bruma fina se move como um tecido leve, sempre sem esconder. Guardamos esta sensação de clareza mansa e seguimos para a crista, onde o vento organiza os pensamentos como se colocasse cada um em sua prateleira.
A crista de Trotternish se estende como um corredor sereno, onde o olhar pode descansar longe. O perfil ondulado da crista desenha uma linha contínua contra o céu, e o farfalhar da relva acompanha a passada como um coro discreto. O ar chega fresco e regular. A claridade, filtrada por nuvens finas, ilumina sem pressa. A cada passo, o corpo encontra uma economia nova. O ritmo combina com a altitude, sem exagero, sem pressa, apenas a cadência natural de quem caminha em terreno amigo. O som do vento organiza os pensamentos como páginas que se alinham numa mesa silenciosa. De vez em quando, paramos e deixamos que a respiração alongue os intervalos entre uma inspiração e outra. Não é um exercício. É um acontecimento do lugar. A paisagem faz esse trabalho. A vista alcança o Vale das Fadas, pequenino e acolhedor, de onde se vê um jogo de colinas arredondadas. É para lá que vamos descer, guardando no bolso a maciez que o alto entregou. Na descida, a trilha muda de textura. A sola sente pequenas pedrinhas. Ouve um rangido discreto. E tudo se ajeita. A estabilidade do corpo melhora quando a atenção pousa nos calcanhares e percebe o quanto o terreno responde com firmeza. Se alguma lembrança aparece mais viva, deixe que o vento a conduza alguns metros adiante e a deposite num lugar seguro. A crista conhece maneiras de guardar o que pesa e devolver só o que é útil para levar. O Vale das Fadas lá embaixo se aproxima. A curva da encosta guia os olhos e a trilha encontra pequenas dobras que convidam a passos curtos. O som do mundo parece menor aqui em cima, não porque falte, mas porque tudo está na medida certa. Descemos com cuidado manso, como quem leva nas mãos uma tigela de água. O vale nos recebe com um desenho quase miniatura, e é nele que a próxima parte vai se acomodar. O Vale das Fadas se abre em colinas arredondadas e passagens estreitas, como um anfiteatro miúdo feito de verde. Há um silêncio bom, que parece acolher a gente pelo nome. A luz toca as encostas com ternura. A brisa desenha caminhos curtos na relva e depois some, deixando só a promessa de voltar. Caminhamos entre os montes devagar, encontrando pequenos corredores de pedra e curvas que brincam com a perspectiva. De perto, tudo parece maior. De longe, tudo parece brinquedo. Essa mudança de escala ajuda a mente a encolher preocupações e dilatar conforto. O ar traz notas de terra molhada e relva, como uma lembrança recente de chuva leve. Às vezes, um pássaro risca o céu. Ele não quebra a calma, apenas sublinha a suavidade do lugar. Pare um instante num ponto alto o suficiente para ver a sequência de colinas e o pequeno vazio no meio delas. Imagine que esse vazio é um ninho de descanso. Nele cabe um punhado de pensamentos arrumados, que deixam espaço para a respiração encontrar a forma do corpo por dentro. Se algum incômodo persiste, procure um detalhe simples e deixe os olhos repousarem ali. Um círculo de pedras, uma sombra suave num rebaixo da encosta, um desenho de capim que se inclina todos no mesmo sentido. O foco curto funciona como degrau de entrada para um silêncio mais amplo. Quando for hora de seguir, a estrada mansa aponta para o farol de Neist, companhia segura na beira do oceano. Levamos conosco um talismã discreto, a lembrança de um tom de verde, o contorno de uma colina, o cheiro de relva recém-arejada. Esses fragmentos guardam a capacidade de devolver calma quando você precisar. O vale fica para trás, mas não se apaga. Ele viaja por dentro como uma carta dobrada no bolso. Daqui até o farol, o caminho será simples e o dia, mesmo quando escurece devagar,
Continuará claro o bastante para que o corpo entenda que está tudo em ordem. O farol de Neist aparece claro contra o azul, encostado ao fim de uma língua de penhasco que avança sobre o mar. A torre branca traz marcas discretas do tempo, e cada marca parece um lembrete de cuidado e presença. A brisa do Atlântico passa regular, com sal no cheiro e serenidade no toque. O rumor das ondas sobe desde a base das falésias e chega arredondado, como se o som tivesse sido polido pelo caminho. Perto do farol, as superfícies contam histórias silenciosas. Tinta que perdeu o brilho sem perder a força, metal que aprendeu a conviver com a maresia, corrimãos lisos ao contato da mão. Se você encostar o dorso dos dedos num parapeito, encontrará uma temperatura fresca e estável. É o tipo de sensação que organiza a atenção sem exigir nada. O horizonte aqui é amplo e firme. Linhas de água se repetem em faixas muito discretas. Algumas ganham espumas pequenas, outras só mudam de tom. A presença do farol não é um chamado, é companhia tranquila. Presença que fica por perto mesmo quando viramos as costas para seguir adiante. Ficamos alguns instantes apenas ouvindo. Água embaixo, vento de lado, um rangido leve que pode vir de um portão, uma dobra de espuma que se desfaz. Esses sons não competem. Juntos, criam um tecido uniforme onde a mente pousa e descansa. A trilha que nos trouxe até aqui agora aponta para o sul, em direção às piscinas das fadas. O caminho é simples, com trechos de pedra e trechos de terra batida. O corpo já aprendeu a caminhar gastando pouco. Se alguma lembrança insistir em velocidade, deixe-a passar como barco distante. Ela navega, você permanece. Leve consigo um detalhe do farol, talvez o desenho do corrimão contra o céu, talvez a quina branca recortada pela luz. Esse detalhe funciona como um interruptor suave. Quando a mente tocar nele, acenderá apenas o suficiente para lembrar que há um lugar seguro, onde repousar por dentro. Voltamos à trilha. O mar continua ao lado, constante, e a ilha segue oferecendo sinais de cuidado. Um trecho de chão mais firme, uma curva que protege do vento, um pequeno rebaixo onde a respiração parece ganhar novos espaços. As piscinas das fadas se aproximam com a promessa de água clara. A memória do farol vem junto, discreta, iluminando o caminho por dentro. As piscinas das fadas correm claras e frias ao toque, encaixadas entre pedras lisas, que parecem ter sido polidas por séculos de água paciente. Em alguns trechos, a corrente se estreita e canta baixo. Em outros, se espalha em lâminas onde a luz desenha remendos de brilho. O ar tem cheiro limpo, mistura de relva, turfa suave e pedra molhada. Ficamos um pouco à beira de uma das poças mais rasas. O fundo é nítido, pedrinhas arredondadas, faixas mais escuras onde a água corre um pouco mais rápida, um movimento quase invisível que empurra pequenas bolhas para a superfície, onde estalam silenciosas. Esse estalo é tão discreto que parece um pensamento desistindo de ser barulho. Se for confortável, aproxime as mãos da corrente por um instante. A pele entende a temperatura e devolve um alerta gentil que logo se transforma em clareza. A corrente puxa de leve, sem insistência, como quem convida e respeita a resposta. A paisagem aqui organiza o tempo em outra medida. Uma pedra serve de banco, um filete serve de relógio lento, um reflexo serve de moldura para que o olhar não precise caminhar muito. Em volta, a vegetação baixa segura o solo, e o som d'água percorre o ambiente como uma costura que não se rompe.
Quando deixamos o bordo e caminhamos ao longo do curso, pequenas quedas fazem passagens delicadas. Entre uma e outra, a água fica lisa, quase parada, e o céu desenha seu contorno nas superfícies mais quietas. Nesses pedaços, basta ficar alguns segundos e o corpo descobre uma maneira ainda mais econômica de existir. No alto, as serras de Quilin compõem um desenho firme. Vistas daqui, as linhas do relevo parecem guardar a nascente dessa calma, como se a altura distribuísse serenidade por gravidade. O caminho aponta para lá. Guardamos das piscinas a ideia de transparência do olhar, da pele, do pensamento. Seguimos então com essa qualidade por dentro. Tudo que é excesso decanta, tudo que é essencial fica leve. A trilha se afasta da água, mas a lembrança líquida continua acompanhando os passos como um amuleto silencioso. As serras de Quilin surgem com presença tranquila, recortando o céu em planos sucessivos. Vistas de baixo, as encostas mostram dobras onde a sombra descansa e superfícies onde a luz passeia devagar. A brisa encontra caminhos entre pedras e capim, sempre constante, sempre gentil. Avançamos pouco, de propósito. A ideia é que o corpo sinta o terreno firme sob a bota e ouça o discreto estalo de pedrinhas que se acomodam novamente depois da passada. Esse ruído pequeno, quase mineral, confirma que o chão responde e o corpo agradece com economia de gesto. Há sinais sutis de tempo por toda parte. Líquens desenham mapas sobre as rochas. Pequenas fendas guardam umidade que alimenta musgos e ervas baixas. Linhas de escorrimento marcam trilhas temporárias que a água cria quando decide caminhar. Cada detalhe ajuda a mente a desacelerar, porque aqui tudo é processo e quase nada é evento. Quando paramos um pouco para olhar o conjunto, parecem organizar o horizonte em camadas. A montanha mais próxima tem contornos nítidos, a do meio suaviza. A mais distante vira apenas um valor, uma mancha calma que segura o céu. Essa gradação é o tipo de desenho que o olhar entende como descanso. Aos poucos, a trilha nos leva para perto das cristas. O vento fala baixo, mas constante. É uma conversa de quem sabe acompanhar sem fazer perguntas. O corpo, que já vinha economizando, encontra uma marcha ainda mais lenta, não por cansaço, e sim por escolha. A crista que nos espera não promete desafio, promete amplitude. É para lá que vamos, sem pressa, obedecendo à geometria calma do relevo e ao compasso regular do vento. Nas cristas de Quilin, a paisagem se dispõe em planos silenciosos, um depois do outro, até onde a vista alcança. O vento chega manso e constante, não empurra, só acompanha. A claridade é uniforme, como se o céu tivesse encontrado uma intensidade que agrada a tudo. Permanecemos aqui um pouco mais, alongando os intervalos entre uma inspiração e outra. Não é contagem, é escuta. É como perceber o momento exato em que o vento passa dos joelhos para os ombros e decide descansar na nuca. Quando nos mexemos, os passos são curtos e redondos, e o solo responde com firmeza. A rocha segura, a relva amortece, e o corpo encontra equilíbrio sem argumentos. Em cada parada, a vista organiza as camadas do relevo e oferece ao olhar uma espécie de estante onde tudo cabe e nada aperta. A lua aparece por trás de nuvens finas e faz um desenho claro sobre a linha das montanhas. Não muda o humor do lugar, só acrescenta um acento, como quem sublinha uma frase que já era serena. Talvez você perceba que a mente trabalha menos. Não é sono ainda, é sossego.
Os pensamentos diminuem o volume, se deitam na borda do horizonte e ficam por lá, guardando silêncio. O vento parece aprovar essa decisão, conduzindo a atenção com gentileza. Iniciamos a descida com serenidade. O caminho escolhe um ponto abrigado, mais abaixo, onde pedras maiores protegem do vento e a relva faz um colchão discreto. O trajeto até lá é simples e contínuo. Não há pressa, só constância. Leve destas cristas a memória de amplitude. Sempre que precisar, lembre que o horizonte existe mesmo. Quando os olhos estão fechados, ele fica guardado por dentro, como uma linha que respira devagar. Seguimos para o recanto escolhido. Num recanto abrigado das cordilheiras de Quilin, o ar passa mansinho e encontra as pedras como quem encontra amigos antigos. Há um som de água distante, vindo de algum curso que a noite preferiu esconder. Ele chega em ondas muito regulares, e cada onda diz que está tudo em ordem. A bruma leve desenha contornos suaves. Nenhum contraste grita. Nada pede atenção demais. Acomode o corpo com cuidado e gentileza. Um ajuste pequeno no apoio da lombar, outro na posição das pernas, talvez o peso distribuído melhor entre calcanhares e quadris. Não há urgência. Este pedaço de montanha foi escolhido para isso, servir de moldura ao descanso. O tempo aqui encontra uma largura boa. Em minutos que não precisam ser contados, o ambiente faz seu trabalho silencioso. O vento lixa as bordas do pensamento, a umidade fina traz o cheiro de pedra e relva, a paisagem segura o espaço à volta, como se montasse uma tenda macia de calma. Se algum assunto insistir, ofereça a ele um lugar ao lado. Diga que pode ficar quieto, até se tornar leve o suficiente para ir embora com o vento. Enquanto isso, deixe que o corpo reconheça o colchão discreto de relva e a temperatura fixa da rocha que faz companhia. A partir daqui, a história escolhe ficar quase muda. A ilha de Skye segue respirando, o mar ao longe, as cristas guardando o céu, a brisa repetindo sua tarefa sem esforço. O recanto permanece do mesmo jeito, acolhedor, simples, seguro, e continuará assim pelo tempo que você precisar. O som ambiente toma a frente. Ele sabe o caminho, conhece a cadência e não tem pressa. Pode continuar escutando. O lugar está aqui.